Vamos ouvir a palavra de Deus? As crianças agora vão descer para a escolinha. Abra a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo de número 5. Evangelho de Marcos, capítulo de número 5, versículo de número 15. Creia, tua família é uma bênção de Deus. Às vezes eles são a bênção de Deus, mas são a bênção, né? Ou fala, pastor, minha família é uma bênção, né? E é mesmo, amado. Você pode ter certeza que o plano do Senhor não é falha, é sempre um plano certo e verdadeiro. E nós vamos aprender muito hoje aqui em Marcos 5. Eu quero ler com você a partir do versículo de número 15. Assim que você encontrar, você vai fazer o seguinte, você vai ficar de pé rapidamente, em reverência à palavra do Senhor. Daqui a pouquinho você vai se assentar e com a Bíblia na mão, sempre traga a palavra de Deus, meu irmão. Sempre, sempre. Não ande sem a palavra de Deus, porque é ela que vai mostrar a vontade de Deus para as nossas vidas. Marcos 5, versículo 15. Quem encontrou, diga graças a Deus. Diz assim: e foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Amém? Você crê que Deus ele está aqui nessa manhã? Então põe a mão assim na altura do teu coração. Feche os seus olhos nesse momento. Pai querido e Deus amado, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Meu Deus, eu me humilho perante a tua presença, porque, meu Deus, sem a tua presença aqui neste lugar, nós somos pessoas vazias. Nós somos simples seres vazios que caminham sobre a terra. Mas, meu Pai, se o Senhor estiver conosco, nós somos o povo imbatível. Nós somos o povo santo do Senhor. Então, meu Deus, eu peço ao Senhor agora que a responsabilidade de pregar a tua palavra, ela seja assumida pelo Senhor e pelo teu Espírito. Que o Senhor mesmo fale em cada coração, em cada vida aqui presente. Que o teu Espírito, meu Pai, nos convença dos nossos erros, Pai. Que a tua obra, ela seja real no nosso meio. Em nome de Jesus, ó Pai. Meu Deus, mais uma vez eu te peço, tira todo o achismo, todo pensamento do ser humano, tira a nossa incapacidade de compreender as coisas que são de cima, em nome de Jesus, ó Pai, e nos dê, meu Pai, nessa manhã um novo coração voltado para Ti, que nesse sermão, meu Pai, o Senhor tenha liberdade, autonomia, para estar ministrando da maneira que o Senhor quer ministrar. Toma, meu Pai querido, em tuas mãos as nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do nosso Deus? Aplauda bem forte. Glória ao teu nome, Jesus. Por favor, igreja, pode se assentar. Se assentem e preste bastante atenção. A família sempre será projeto de Deus. Sempre. E não importa em qual lugar as famílias estejam,
elas sempre serão um projeto do Senhor. Não importa o bairro, não importa a vizinhança, a família, ela pode morar no pior lugar, que ela será sempre um projeto do Senhor. E Satanás, amados, ele tem por preferência, por predileção, atacar as famílias, destruir as famílias. Por quê? Porque Satanás, ele sabe que dentro da casa ele consegue alcançar o maior número de pessoas e assim destruí-las ao mesmo tempo. Você vê que os ataques de Satanás dentro da família são tão sagazes que uma pessoa do mesmo sangue se volta contra outra. Uma pessoa que foi criada junta, morando na mesma casa, dividindo as coisas, Satanás ele consegue fazer que dentro de uma casa, as pessoas que nasceram do mesmo ventre, que têm o mesmo tipo sanguíneo, se voltem umas contra as outras. Então, Satanás ele sabe que assim, se ele alcançar famílias, ele conseguirá destruir esse projeto do Senhor. E nós vemos que tanto a igreja quanto a casa mesmo, elas são os ataques preferidos de Satanás. Igual, por exemplo, dentro da igreja, nós fazemos parte de uma família. Você é instruído por Deus a chamar o seu vizinho de lado aí de irmão, de dar a paz do Senhor, não é para qualquer pessoa, mas para o seu irmão. Você chama Deus de Pai, porque a igreja em si, ela é um modelo de família também, onde pessoas, mesmo não se conhecendo, se toleram, mesmo não se conhecendo, conseguem se abraçar, conseguem dizer palavras que talvez para a sua família você não consegue dizer. Por isso que Satanás ele tenta também, de muitas formas, atacar a igreja também. Você não vê que quando ouve-se assim, o pastor foi pego em adultério, a igreja, ela cai. É como se os filhos se revoltassem. É como se os filhos saíssem da presença de Deus por causa da sua revolta. Então, quando se tem escândalos, quando Satanás ele consegue dominar a igreja, ele está dominando a família do Senhor. Assim, quando ele domina a tua casa, ele está dominando o projeto de Deus. Mas, meu irmão, minha irmã, eu quero que você creia no que eu vou te dizer. Embora Satanás ele se levante contra a família que você tem, ou até mesmo ele pode até tentar se levantar contra nós que estamos aqui congregando nessa manhã, ele está derrotado desde já pelo sangue de Jesus, porque nós temos um Deus que sempre estará na nossa frente, batalhando em nosso favor. Aleluia! E amados, nós, através dessa passagem do endemoniado gadareno, nós vamos aprender muitas coisas. Mas antes de nós mergulharmos nessa história, deixa eu dar uma pequena introdução para que você entenda qual que é o contexto do que vai se passar na hora que nós ministrarmos essa passagem. Para você ter uma ideia, a província dos Gadarenos, ela era uma das 10 cidades que formava ali uma etnia, um vilarejo. Eram várias vilas, umas cercadas de umas das outras. Você não sabia onde começava uma e terminava outra, de tão pequenas que eram essas cidades que formavam Decápolis, que quer dizer 10 cidades. A província dos Gadarenos, ela era das 10 cidades a que era vista com mais desprezo, por causa que ali em Israel não se podia ter uma atividade como trabalho
que era o apacentamento de porcos. Porque o judeu, ele não come carne de porco. Ele crê que o porco é um animal imundo. Embora a palavra do Senhor, Deus ele vai mostrar através da figura de Jesus Cristo, ali no encontro com o apóstolo Paulo, que tem que se pregar para os gentios. E um dia o próprio Pedro, ele vai estar tendo uma visão de todos os animais da terra. E ali na terra, naquele lençol, ele vê ali animais puros e impuros. E Deus ele fala, não diga que é impuro aquilo que eu purifiquei. A palavra do Senhor, ela diz que nós devemos entrar nas casas quando formos fazer algum tipo de trabalho, levar a palavra de Deus. Não se pode, por exemplo, se uma pessoa colocasse alguma coisa que a pessoa não comesse, não era para ela rejeitar porque não comeria, igual os judeus rejeitavam. Vinha carne de porco, não, eu não como, que isso é imundo. Não. A palavra do Senhor diz que nós não podemos rejeitar, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude também. Então, tudo isso fazia parte do contexto no qual os gadarenos viviam. Eles eram desprezados, era um lugar que não tinha desenvolvimento, se criavam porcos, e por causa do desprezo, aquelas pessoas se achavam vítimas da sociedade. Você conhece alguma vítima da sociedade? Vou te explicar o que é. Elas têm um aspecto de se acharem piores por causa do lugar que elas moram. Igual, por exemplo, eu morava lá em Santa Luzia quando eu era criança. E aí eu lembro que as pessoas ficavam assim, você não me conhece não? Eu moro lá no Palmital, lá no Caldeirão do Inferno. Mas elas se achavam piores por causa do lugar que elas moravam. É igual muitas pessoas dizem, você sabe onde é que eu moro? Eu moro em tal lugar, eu moro na Vila Ideal, talvez. Tem gente que pensa, é perigosíssimo. Eu moro no Itaipu, você não sabe como que é. Mas essas pessoas que se acham vítimas da sociedade, elas colocam a desculpa para a sua própria derrota no lugar que ela mora. Embora a palavra do Senhor, ela não diz isso. Igual você talvez pode ter entrado aqui pensando o seguinte, pastor, eu não dei certo porque eu moro no lugar A ou B. A palavra do Senhor diz assim, ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, não temeria mal algum porque o Senhor está comigo. Talvez o seu fracasso, ou talvez o seu pensamento de derrota, não está no lugar onde você mora. Talvez está na sua ausência da presença de Deus. Talvez pela sua falta de buscar a Deus, é que a sua vida vive cheia de altos e baixos, vive cheia de quedas. Ah, não, esse lugar não vai para frente, meu irmão. Por causa de uma pessoa, Deus ele move uma nação. Você vê que por causa de Josué e Calebe para entrar em Canaã, daquela geração, Deus ele moveu o povo inteiro. Então, a pessoa que cria esse estereótipo de vítima da sociedade é algo perigosíssimo, porque a pessoa ela nunca vai vencer em nada. Diga para quem está do teu lado, o lugar que você mora é Deus quem faz. Ah, não é eu não, pastor. Não, é Deus na tua vida. É Deus na tua vida, porque se você tiver Deus na tua vida, o deserto se transformará num manancial, ele se transformará num bosque para a glória do Senhor. Amém? Então, as pessoas que vivem em Gadara, elas têm esse tipo de pensamento, e é nesse momento Jesus ele chega ali em Gadara. Diz aqui em Marcos capítulo 5, vamos fazer uma breve exposição para você compreender. Marcos 5, versículo 1, diz assim, e chegaram a outra banda do mar, a província dos Gadarenos. Ninguém ia ali, amado. Não ia. Não tinha sinagoga em Gadara.
Não tinha ninguém pregando a palavra de Deus ali. E Jesus, ele vai estar naquele lugar. E quando ele chega na província dos Gadarenos, não é uma pessoa sã que vai recepcioná-lo. Diz aqui que vai sair um homem que estava numa situação deplorável. Olha o que diz no versículo 2. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com um espírito imundo. Ó, você tem uma caneta aí? Passa um traço debaixo de saindo ele do barco. Saindo ele do barco. Amém? Deixa marcado aí. Vai vir um homem que tinha um espírito imundo. Você sabe o que um espírito imundo ele faz com a vida de uma pessoa? Olha o que diz aqui, versículo de número 3. O qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Uma pessoa que tem um espírito imundo, ela não gosta de ficar nem dentro de casa, porque esse homem tem casa, ele tem família. Você já viu aquelas pessoas que têm que sair, que têm que ir para a rua, que não aguenta ficar dentro de casa, que não aguenta conversar, que não aguenta se reunir? O espírito imundo, ele distancia pessoas. Ele faz com que pessoas da mesma família não consigam conviver juntas. E esse homem, o espírito imundo, ele está tão forte na vida dele, que ele sai de dentro da casa dele e vai morar num cemitério, amados. Imagina só como que o espírito imundo, ele coloca a pessoa numa situação completamente difícil. Você não vê? A maioria dos moradores que estão em situação de rua tem casa. Mas por que eles não ficam em casa? Porque eles falam assim, não, porque aqui ninguém enche meu saco. Aqui eu uso a minha droga, eu fumo meu crack, eu roubo, eu peço, eu faço o que eu quiser, eu faço da minha vida o que eu quero. O espírito imundo, ele tira a pessoa do aconchego do lar, do conforto da família e faz com que a pessoa ela vá para o lugar aonde ele quer que ela esteja. Eu já tive espírito imundo na minha vida, mas não de morar na rua, mas de entrar no bar 9 horas da manhã e querer sair só na hora que fechasse. Não queria estar com a minha família. O meu dia de descanso era para mim. É para mim me divertir, é para fazer o que eu quiser da minha vida. Meu irmão, se você tem essa linha de pensamento, você tem que pensar que na tua vida você não está sendo direcionado pelas suas ações. Não está sendo mais condutor das suas ações. Esse homem, ele vai morar dentro de um sepulcro, dentro de um cemitério, e dentro do sepulcro que é na cova, mano. Ali que ele dorme. Pensa bem o tamanho da gravidade que esse homem está. Agora pensa do outro lado, como que a família se sente. Como que a esposa, os filhos, eles sentem procurando. Você viu aqui aquele homem do cabelo esgandalhado, eu vi ele dentro daquela cova ali agora. Pensa por quantas vezes a família não tentou ir lá e abraçar aquele homem e falar com ele, olha, volta para casa. Volta para casa, a gente trouxe aqui uma comidinha para você. Eu não quero comer não, sai daqui. Comendo carne de defunto. Porque quem mora dentro do sepulcro não está ligando para o cheiro que aquilo ali tem. Já é uma pessoa morta espiritualmente. Então esse homem, essa situação, olha o que o espírito imundo, ele faz com uma pessoa, diz aqui, e nem ainda com cadeias o podiam alguém prender. Sabe o que uma pessoa que tem um espírito imundo, ela se torna? Uma pessoa agressiva. Ela se torna uma pessoa agressiva. Às vezes você conhece pessoas que eram tão tranquilas, ou então são tranquilas, mas de repente transformam. Tem pessoas que falam, não, é bipolar,
é tripolar, é tetrapolar, ou o que seja. Mas a pessoa que o espírito imundo controla, ela se torna para os outros incontrolável. Enquanto não briga com todo mundo, enquanto não acaba com o almoço da família, enquanto não acaba com o passeio, e briga em qualquer lugar, porque ela não pode ser contida. Ela não pode ser contida. Se vai num shopping, briga na frente de todo mundo. Se está num restaurante, briga, quebra as coisas e sai batendo o pé. Porque não tem domínio. A pessoa que o espírito imundo controla, ela fica difícil de se conviver com ela, a ponto da família preferir que ela vá, do que ficar com uma pessoa daquela perto dela. Talvez você passe por isso na tua família. Talvez nesse momento deve estar passando um monte de pessoas na tua cabeça, que a pessoa, ela, em vez de ficar firme, ficar juntinha, não, ela quer sair com as amigas. Não, você vai ficar aqui. Não, da minha vida cuido eu. Quero ver se alguém vai me impedir. Tem muitos filhos que estão assim, sem controle. Por mais que o pai fale, filho, não saia, fica aqui dentro de casa. O filho, ele sai sem falar nada, passando por cima, mas é o espírito imundo que está coordenando a pessoa. E você pode fazer de tudo. Diz aqui, no versículo de número 4, porque tendo sido muitas vezes presos com grilhões, o grilhões, para você entender, ele é uma corrente muito grossa. O grilhão, ele é aquela corrente que tem uma espécie de uma abraçadeira que segura as mãos da pessoa. E diz aqui, e as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. Você vê que o espírito imundo ele faz com a pessoa. Você pode mandar para todos os lugares, para a clínica, você pode mandar para o AA, você pode mandar para o psicólogo, você pode mandar para o curandeiro, para o pajé da tribo, que não dá. A pessoa que tem o espírito imundo, ela simplesmente fica indomável e ela não consegue encontrar paz. Você quer saber se você talvez tem um espírito imundo na tua vida, agindo de alguma maneira? Diz aqui no versículo 5, que esse homem andava sempre, de dia e de noite. Uma pessoa que anda de dia e de noite é uma pessoa que não tem paz, amados. Que está sem paz no seu coração. Aí ela deita um pouquinho, aí tem aquele pesadelo, aí levanta, vai para a sala, fica no sofá, aí de repente parece que a porta abriu, ela corre para dentro do quarto, fica extremamente atribulada. Ou então a pessoa, ela não para em casa, ela não para mesmo. Ela sai na sexta e volta no domingo, ela sai na sexta, volta sexta à noite, sai na sexta à noite, volta no sábado de manhã. Se tem um churrasco, ela emenda no sábado, fica sábado o dia inteiro. Mas se tem um forró para encerrar o sábado, vai. Aí no domingo fala, não bebo mais. Mas se chega alguém, chama ela vai de novo. Ela vive andando, perambulando, sem domínio. E aí chega na segunda, fala, o que eu fiz? Você viu o que você fez ontem? O que eu fiz? Você não lembra? Não. Levanta aí para você ver. Olha a casa como é que está toda quebrada. E a pessoa fica ali, meu Deus. Tem que parar, eu tenho que parar. Ai, eu não aguento mais essa vida. Prejuízo em cima de prejuízo. Prejuízo em cima de prejuízo. E ninguém aguenta, por exemplo, uma pessoa assim. Se não for a família, ninguém aguenta. Se não for pessoas que amam mesmo, as pessoas deixam de mão. Porque você começa a namorar com uma pessoa assim, você tem que ver. Você que está solteiro aí, às vezes você começa a namorar vendo a aparência e a pessoa está ali com o espírito imundo na vida dela. Você vai ter um casamento frustrado, um casamento perdido,
uma vida de sofrimento. Então você precisa prestar atenção nisso. E esse homem que ele anda de dia e de noite, e diz aqui, clamando pelos montes e pelos sepulcros e ferindo-se com pedras. Esse homem, ele faz mal para si mesmo. Ele anda pelos montes, não é orando não, viu? Não anda pelos montes orando, não. Ele anda assustando pessoas. Quem vê o endemoniado sai correndo. Fala, que é isso? O endemoniado ali, corre, corre, corre. Imagine se encontrar um homem pelado de noite. Você sai correndo. Fala, não, esse homem vai me abusar de mim. Esse homem, ele corta-se. Igual tem muita gente, você vê que a juventude de hoje, eu tenho vontade de me cortar. Espírito imundo. Não pensa que é de Deus isso não. Se autoflagelar, se automartirizar. Esse homem chegava todo machucado, eles falavam assim, o que aconteceu? Quem te bateu? Não, eu mesmo. Eu gosto de me bater. Eu gosto disso. Eu gosto de passar por isso. Então, esse homem que está desse jeito, quando Jesus está chegando de barco e coloca o pé para fora na província dos Gadarenos, aonde tem esse povo que tem um complexo ruim, que aquele lugar não presta, que ali tem um endemoniado, é um lugar perigoso. Diz aqui que Jesus ele vai chegar ali. E no versículo 6 diz assim, e quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o. E clamando com grande voz, disse, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Você vê que os demônios, eles têm um conhecimento tão grande de Jesus. Você já se perguntou por quê? Diz aqui em Marcos, capítulo de número 1, eu quero que você vá lá comigo, deixa marcado aí. Marcos, capítulo de número 1, diz que Jesus ele entrou na sinagoga para ministrar a palavra, e diz em Marcos 1, 23, diz assim, estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou dizendo, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Você vê que os demônios, eles têm um conhecimento de Cristo. Ele fala, nós sabemos quem é você. Mas por que tudo isso? Porque, amados, os demônios que hoje andam na terra, eles são anjos que caíram do céu. São anjos caídos. Quando Satanás ele arrasta 1/3 do céu com a sua queda, dos anjos que se envolveram com ele, a maioria desses demônios, ou todos eles, são anjos caídos, que sabem como Jesus lá na glória, ele era adorado. Eles sabem que os anjos, perto do trono do Pai, eles voam dizendo que ele é santo, santo e santo. Que o Pai, ele é o Deus Altíssimo, porque eles tentaram voar acima do Pai e não conseguiram. Por isso que eles estão dizendo, nós sabemos quem tu és. É o Santo de Deus. É o Filho do Deus Altíssimo. Porque eles sabem como se chega diante de Deus. Embora muita gente não sabe. Eu quero abrir uma aspas aqui, porque a gente vê até em louvores. O demônio chama Jesus de Santo de Deus. E hoje tem louvores chamando Jesus de você. Nem sabem chegar e quer dizer que estão adorando a Deus. Diz aqui que o demônio adorou ele. Mas será que o demônio olhando para a igreja, muitos ele vai dizer, será que essa igreja está adorando a Deus? Talvez não está. Eles conhecem, eles sabem, é filho do Deus Altíssimo.
pai dele é altíssimo, o trono fica muito alto e ele destrói. Uma palavra que ele fala, ele acaba com a gente. Então eles já chegam nessa sintonia. Diz aqui, versículo de número 5, versículo de número 6. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o. E clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. Jesus, ele não está batendo papo com ele. Ele já está dizendo: sai dele agora. Você vai sair da vida desse homem agora. Você vai sair daí, espírito imundo, agora. E ele está dizendo: vieste para nos destruir. Não, não, não. Ele não vai pegar ali o microfone e vai falar: o que aconteceu na sua vida, demônio? Numa entrevista. Não. Ele simplesmente fala: sai. E aí, diz o seguinte, que Jesus ele vai fazer uma pergunta para aquele demônio, com um intuito, diz assim: e perguntou-lhe: qual é o teu nome? Ele respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Ou seja, esse homem, ele vai ter o nome dele perguntado por um motivo só. Para você e eu sabermos que uma pessoa, ela pode estar com mais de um demônio. E no caso desse homem aqui, ele tinha entre 3 e 6 mil demônios dentro dele. Porque ele tinha uma legião. E uma legião, em referência ao exército romano, ela é composta entre 3 e 6 mil soldados. Imagina só, 3 mil demônios vivendo na vida de uma pessoa. Não tem casamento. Casamento está destruído, amado. Os filhos não respeitam mais. As pessoas não respeitam mais. Não tem vontade de trabalhar. Não tem vontade de tomar banho. Não tem vontade de ir para casa. Não dorme. Olha como que está a vida desse homem. Olha só, quem quer ficar perto de uma pessoa como essa? Hein? Jesus. Só Ele. Só Ele. Que eu imagino, porque não fala que os discípulos desceram do barco. Jesus está ali conversando com esse demônio nessa hora, sozinho. Jesus, ele não vê o demônio, ele vê a alma daquele homem, que é preciosa para Deus. E meu irmão, minha irmã, nós temos que pensar dessa maneira. Tanto se você tem algum problema dentro de casa ou com pessoas à volta, ou se você é o problema da sua família. Pastor, a culpa está em mim. É eu que não tenho jeito, é eu que não tenho solução. É eu que já tive tantas oportunidades e não mudei. Mas meu irmão, minha irmã, ainda que todas as pessoas elas se afastem, ainda que a tua família não queira participar, Deus, ele sempre estará disposto a fazer uma grande obra na vida daquele que quer mudança. Se você crê, você vai ver a glória de Deus. Então, diz o seguinte, que esse homem, ele vai fazer o seguinte, e rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. Era o único lugar que ele podia agir. Era o único lugar que o povo preferia ser derrotado. Era o único lugar que as pessoas, elas não queriam mudança. Por isso que ele está dizendo, não me tira daqui. Por favor, deixa eu ficar aqui. Os demônios não querem ir embora de um lar avacalhado, meu irmão. Eles não querem ir embora de uma casa avacalhada, de um casamento avacalhado. Eles querem ficar ali. Porque em Gadara é o único lugar onde as pessoas, elas não querem mudança concreta. Pastor, mas eu conheço
pessoas que não querem mudança. Já falei com a minha família de tudo quanto é jeito, e eles não querem. Eu falo, vamos para a igreja hoje de manhã. Não, 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 não. Vamos lá caminhar com Deus. Você está aí, ó, com problema, parece que as portas tudo fechou. Vamos procurar Deus. Não, não, é o lugar, é o governo, é a Dilma, é o Lula, é o Bolsonaro, é quem quer que seja. A pessoa procura a desculpa da sua própria derrota, e os demônios não querem ir embora dali. Você sabia que se o seu lar for um lar desestruturado, o demônio não quer sair de lá não? Para ele é o paraíso. Palavrão toda hora. Palavrão toda hora. Ele se sente no inferno. Olha como é gostoso ficar aqui dentro, todo mundo brigando. Ninguém ora para comer, ninguém agradece a Deus dentro dessa casa. Não me tira daqui não, eu quero ficar aqui. Eu quero ficar dentro dessa casa. Ele não quer ir embora. Essa legião fala, não, deixa a gente aqui. Por favor, Jesus. Nós te adoramos, o Senhor é Deus Altíssimo, mas é aqui que é gostoso, porque aqui ninguém respeita Deus. Tem demônio que não sai de igreja, amados. Toda semana está lá. Toda semana o pastor ora, faz aquele mover. Aí quando assusta, está lá no altar, cheio de demônios de novo. Ele não quer ir embora. Ali é gostoso, ele tem espaço, ele tem mídia, ele pode falar do poder dele. Ele não quer ir embora. Então esses demônios, eles clamam. E diz aqui, e andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo, manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. Ó, teve uma vez que me perguntaram assim, pastor, outro dia meu cachorro ficou tão agressivo, até me mordendo estava. Pastor, acontece isso, isso e isso. Meu irmão, demônio, ele pode usar aquilo que é ser. Ele vai tentar. Você não vê uma pessoa que de repente, um ser humano que é um ser inteligentíssimo, muito maior do que um animal, você não vê. Eu vendo uma vez uma reportagem há muito tempo atrás de um boi de rodeio. O que é aquilo? O boi é um assassino. O boi, se a pessoa pula em cima dele, ele pula para trás com a pessoa para matar a pessoa. Ele pula e quer matar, quer destruir, que sobe em cima de arquibancadas. Você vê, tem alguma ação contra tudo isso. Tem algum mal. Então, diz aqui no versículo de número... Pastor, então eu preciso orar pelo meu cachorro? Não. Sabe por quê? A Bíblia diz que Jesus, ele cuida de pássaros, amor. Ele cuida, ele cuida. Ele cuida. Você tem que ser uma pessoa esperta. Tem que ser uma pessoa de fé. Saber repreender o mal. Você não precisa orar. Ah, não, meu cachorro morreu, eu vou lá orar para ele ressuscitar, mano. Não, não inventa moda, não. A Bíblia diz assim, ó, eu cuido dos pássaros, eles não plantam, eles não semeiam, eles não cegam, e eu cuido. Será que ele não vai cuidar do seu cachorro também, não? Se for o caso dele, se for a vontade dele. Porque ele, no céu, não diz que vai ter cachorro lá, né? Não fala isso. A gente vê cavalos vindo do céu, a gente vê um monte de animais, mas cachorro não. E tinha um cachorro, uau, 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 não vê. A Bíblia não dá esse respaldo. Então, não inventa moda. Mas a Bíblia ela nos dá esse apoio aqui, que a gente tem que ficar, ser uma pessoa sábia. Porque a serpente, ela engana o homem. Você pode ter certeza que muitos animais, muitas pessoas, elas vão ser usadas por Deus para tentar te destruir. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Diz aqui, amados, versículo 13. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogaram-se no mar.
Olha só aqueles porcos, na hora que os espíritos imundos entraram, e aí aqueles porcos ficaram tão agitados, tão nervosos, correndo de um lado para o outro, eles começaram a rolar pelo barranco, e o mar da Galileia ficou boiando aproximadamente 2.000 porcos ali boiando em cima do mar. Pensa essa cena. E diz o seguinte: e os que apacentavam os porcos fugiram e o anunciaram na cidade e nos campos. E saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. Versículo 15. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Pensa bem, a pessoa, ela encontra o endemoniado, que assusta todo mundo. De repente, vestido, bem alinhado. Vem cá, o Reginaldo. Reginaldo, ele é o endemoniado. Na nossa figuração, tá? Tira a máscara aí. Pode pôr de novo. Não. Brincadeira, tá, Reginaldo? Sobe aqui. Pode tirar a máscara. Já pensou? Reginaldo, há tempos atrás você conheceu ele estava bebendo, ele estava fazendo um monte de coisa errada, e de repente você encontra ele desse jeito. O que você faz, hein? Você dá glória a Deus ou não? Então dá glória a Deus aí. Mas aí, está lá o Reginaldo, assim como esse homem, bem vestido, bem alinhado, ali prontinho, falando lucidamente, e as pessoas olharam para ele e ficaram com medo. E falaram assim: não, o que aconteceu, hein? Esse homem ontem estava agredindo, quebrando corrente, agora está aí, falando de coisas que a gente nunca ouviu falar, porque ninguém nunca pregou para nós. E aí, veio os pastores e começaram a dizer: mas você não viu não, o mar está cheio de porco, esses porcos é tudo seu. Os porcos que vocês tinham, as suas economias todas foram embora. Diz aqui, no versículo de número 16. Fica aí, viu? Fica aí. Diz aqui, versículo 16. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar que ele saísse dos seus termos. Esse homem estava perdido. Esse homem vivia no fundo do poço. Olha o que Jesus fez com ele. Mas os porcos, eles todos morreram. E eles mandaram Jesus embora por causa dos porcos. Não conseguiram enxergar que Deus ele tinha feito na vida do endemoniado, que outrora era endemoniado. Pode descer, Regina. Obrigado, viu? Assim é a vida de muita gente. Briga por pouca coisa. Estão dando mais valor a porcos do que ao ser humano. Você já parou para pensar quantas pessoas você deixou de conversar por coisa pequena? De amar, de respeitar, por coisa pequena. Talvez você também é igual a essas pessoas aqui, que dão mais valor às coisas materiais do que à vida. Esses homens estão dizendo: os porcos morreram. Mas o endemoniado está vivo agora, para a glória de Deus, e está uma bênção. Não, Jesus, sai daqui. Sai daqui. Sai daqui, porque era a nossa prosperidade. E tem muitas pessoas que é assim, amado. Só conseguem ver Deus se estiverem prosperando. Não conseguem ver Deus se estiverem com saúde, se estiverem bem, se estiverem em comunhão. Não conseguem. Não conseguem enxergar Deus além do fio metal, além do dinheiro.
Tá certo que muita gente ensina isso, que você precisa prosperar e ter, que senão você está mal. Não. Jesus ele está mostrando que aquela população preferia morar num lugar miserável do que mudar o lugar que eles moravam. Agora não tem mais endemoniado aqui. Agora não tem mais porcos. Agora a gente vai ter que trabalhar. Agora a gente vai ter mudança de vida. Agora a gente vai ter que viver uma vida diferente. Não tem mais porco, não tem endemoniado. O que vai ser de nós? Eles preferem ficar assim. Eles não querem mudança. Acabou o ponto turístico. Acabou. Agora a gente tem que olhar para Deus e depender dEle. Agora a gente tem que buscar uma fonte de renda diferente do que essa ilícita pela palavra de Deus. Tem gente que não quer mudar. Para de fazer falcatrua. Não é de Deus para a minha vida. Não, mas meu irmão, Deus ele pode abrir uma porta melhor. É igual eu falo com os irmãos, gente. Deus ele me fez viver tanta coisa na minha vida para poder pregar com propriedade. Eu lembro que quando eu tinha um bom salário, na época que eu não era convertido, e tinha um gato de todo tamanho, mas o gato deve ser tão grande que a minha conta vinha R$15 há mais de anos. Falei, que tamanho que é esse gato que está aí dentro? Mas mesmo tendo um bom salário, eu tinha um gato na luz de que a conta vinha R$15, e todo mês, mesmo com um bom salário, era conta. Era conta. E aí, no dia que eu me converti, a primeira coisa que eu falei, não, esse gato tem que sair daí de dentro. Assim como o demônio saiu da minha vida. Não, mas Deus ele vai dar condição. E no primeiro mês, amados, parece que o gato virou um atleta no relógio, que parece que minha conta de 15, ela foi para quase R$300, 200 e pouco. Porque eu vivi esbanjando, não estou pagando mesmo. Não sei o que é economia. Não sei o que é economizar. Não sei o que é apagar as luzes. Não sei o que é tirar os carregadores do celular das tomadas. Mas no dia que veio, eu lembro como se fosse hoje a pastora fazendo... Eu falei assim com ela, Deus que dá a condição da gente andar justo, Ele dá a condição de pagar também. Ele é Deus, Ele dá condição para quem quer mudança de vida. Ele dá condição sim. Se você decidir e quiser mudar, não vai ser o lugar. Pastor, mas todo mundo faz errado. Mas e daí, meu irmão? O povo já acostumou. Não, se prender. Não, mas aqui é assim, não. Na minha casa não é assim. A minha casa é Deus quem manda. É Ele quem faz a obra. É Ele que é o provedor. E é Ele que é o meu Salvador. É Ele, é Deus. Aleluia. Então, esses homens, eles preferem mais dar valor às coisas terrenas do que dar valor às coisas de Deus. E aí, Jesus, quando ele não é bem querido, eu disse aqui na sexta-feira que Jesus está onde ele é querido, onde ele é adorado. Diz aqui no versículo de número 18, e entrando ele no barco, passa um traço debaixo de entrando ele no barco. Você viu que saindo do barco, o endemoniado recepcionou dizendo, não vem aqui não, que você quer nos destruir. Não me tira daqui não. Não mexe comigo aqui não, que aqui eu gosto de ficar. E olha como que uma mudança de vida vem. Diz aqui no versículo 18, e entrando ele no barco, rogava-lhe o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Ele agora está dizendo, me tira daqui. Deixa eu ir com o Senhor. Eu quero estar contigo aonde o Senhor for. E olha que o Filho do Homem não tem nenhum lugar para reclinar a cabeça. Mas eu quero ir contigo. Depois que eu te conheci, eu não aguento mais ficar sem a tua presença. Depois que o Senhor falou comigo e tocou em mim, a minha vida mudou. Eu tenho que te seguir. Eu tenho que estar contigo. E esse homem, ele quer de todas as formas entrar naquele barco com Jesus.
Ele fala, deixa eu entrar aí, já estou liberto. Mas Jesus ele fala, ó, tem algo melhor para você. Diz aqui no versículo de número 19, diz assim, Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas disse-lhe, vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Ao invés de você vir pregar comigo, prega primeiro para os seus. Vai para a tua casa. Vai lá, fala com a tua família que está com saudade de você, que você mudou. E mostra isso. Porque, meu irmão, é o exemplo que vai mudar a nossa família. É o teu exemplo. Você não tem percebido, mas os filhos, eles imitam você. Eles vão imitar você. Até nas coisas ruins e nas coisas boas também. Mas eles aprendem até a valorizar as coisas. Pensa bem comigo. Quem aqui trabalha? E muito. Pastor, eu chego em casa morto. Morto de cansado. Eu trabalho o dia inteiro, dá vontade de chegar em casa, deitar e dormir. Aí teu filho está ali, vendo você chegar cansado e falando, ó, eu estou morto de cansado. Aí a sua esposa ou o seu filho fala, pai, vamos lá na igreja comigo? Ou você, ao invés de levantar e ir para a igreja ou buscar a Deus, você fala, não, eu estou tão cansado que eu vou só dormir. Aí a pessoa, ela falou, hoje tem jogo do galão. Não vou nem sair da sala. Aí pula, grita, xinga. Quando não vai para o campo, né? Agora não pode, né? Chega cansado, o jogo 9h da noite, a pessoa chega meia-noite e vai. Aí quando chega na hora de ir para a igreja, não, hoje eu estou tão cansado que eu não vou. Aí o filho aprende a valorizar o mesmo que você valoriza. Tudo menos Deus. Hoje é a série, hoje é o final de não sei o quê. Hoje nós vamos maratonar aqui o dia inteiro vendo série. Você já maratonou o dia inteiro orando? Vamos maratonar o dia inteiro lendo a Bíblia? Você vê o que você está ensinando para os teus filhos? Esse endemoniado, ex-endemoniado, Jesus fala, vai lá para a tua casa, vai dar exemplo para a tua família, fala com eles o quanto Deus teve misericórdia de ti, vai anunciar para eles o quanto Deus é bom, o quanto Deus é maravilhoso. Você tem anunciado isso, meu irmão? Que Deus é bom? Você pega a tua esposa assim, dá um abraço nela e fala, oh, Deus é bom demais. Você pega os teus filhos, pega eles no colo, joga aqui atrás, aqui, sai andando, correndo, falando, Deus é bom demais. Ele é misericordioso. Olha que bênção que está a nossa família. Será? Porque esse homem, ele é instruído a Jesus antes de subir no barco com ele para ir para onde quiser, tem que estar pregando para os seus primeiro. Tem que estar sendo exemplo dentro de casa. Tem que estar fazendo a vontade de Deus. Você prega para todo mundo, do teu serviço, mas e na tua casa? Como é? E aí esse homem tão motivado, diz aqui no versículo 20, e ele foi, e não parou só em casa não, viu? Diz aqui, ó, ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera. E todos se maravilharam. Sabe o que esse homem estava fazendo? Ele foi para casa, a família dele viu, se glorificou, e ele saiu nas casas também, dizendo, você conhece Jesus? As pessoas, quem é você? Não, sou endemoniado. Foi ele que fez isso na minha vida. Ele fez isso com você. Eu quero esse Deus também, ele muda tudo mesmo. Ele muda histórias mesmo. Então, meu irmão, por que tudo isso foi dito para você? Para que você hoje saia daqui com a visão ampliada do que está acontecendo na tua vida. O que você tem valorizado? Mais valorizado. Que exemplos você tem dado? A maneira que você busca a Deus. Você está buscando ao Senhor?
Você tem o mal na tua vida? Para todas essas respostas, quem tiver Jesus vai ser mais do que vencedor em todas as coisas. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Glorifica ao Senhor. E fica toda a igreja de pé. Toda a igreja. Toda a igreja de pé. Amados, põe a mão na altura do teu coração. Feche os seus olhos. Vou ser breve, até porque eu creio que o Senhor, Ele já falou com você. O Senhor, Ele já mostrou para você, nesse simples sermão, com toda a humildade do meu coração, que foi ministrado agora, já mostrou para você e para mim muitas coisas. Meu irmão, a palavra do Senhor, ela diz que nele nós somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores. Você vai se tornar um campeão de Deus. Não tem batalha que você não vença. Com Jesus ele é assim. Por isso que a salvação da tua família começa por você. Pelo teu testemunho de vida. E por isso que você precisa refletir. Porque talvez você pense assim, pastor, eu gosto tanto de estar na casa de Deus. É bom, né? Estar na casa do Senhor. Quando você rompe dificuldades para buscar a Deus, porque, meu irmão, não tem como, se nós buscarmos a Deus com facilidade, essa obra não é de Deus. É como Gadara. Como Gadara é um lugar que não tem mudança. As pessoas preferiram mandar Jesus embora do que mudar o conceito delas. E hoje Jesus, ele está vindo de barquinho hoje, tá? Ele está chegando perto de você. Por tua causa. Por tua causa. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que tem todo o poder no céu e da terra, toda a majestade, honra e glória dele. Ele se importa com você. Assim como ele se importava com esse endemoniado. Jesus atravessou o mar inteiro, passou tempestade para fazer a obra na vida de uma pessoa. Ele se importa. E talvez você está aqui hoje se sentindo rejeitado, passando por luta no teu casamento. Não tem vontade mais de voltar para casa, pastor. Dá vontade de morar no serviço. Hoje, meu irmão, o Senhor, essa é a palavra de Deus na tua vida. O Senhor, Ele veio, Ele morreu, Ele ressuscitou por sua causa. Ele se importa com você, sim. Pastor, mas o problema é que eu não estou recebendo o carinho que eu dou. Meu irmão, o mal não está em você. Você sabe fazer maldade também? Um dia Davi, ele vai estar fugindo de Saul. E tinha uma cidade chamada Keila.
que estava sendo atacada pelos filisteus. E aí Davi, ele ouvindo Deus fala, vai lá em Keila e enfrenta os filisteus. E Davi, ele fala com os homens dele, olha, a gente está fugindo de Saul, temos problema demais, mas Deus, ele quer que a gente vá lá ajudar a cidade de Keila contra os filisteus. E aí, meu irmão, aqueles homens disseram, o quê? Pergunta para Deus de novo. E Davi, ele pergunta, Senhor, tem certeza? A gente já tem problema demais, como que a gente vai ajudar outra pessoa? E Deus fala, não, pode ir, que é isso mesmo. E aí Davi pergunta para ele, Senhor, mas o povo de Keila vai me entregar para Saul? Vai. Eles vão pegar e vão te entregar na mão de Saul. Aquele povo, ele vai me prender, o povo de Keila que o Senhor quer que eu ajude, eles vão me prender? Vão. Fazer o bem. Às vezes parece. Fazer o bem, para quem não vai te fazer o bem é ruim? Não. Você pode ter certeza que Deus não se esquece. Às vezes você vai receber muita maldade, mas quando o mal não está em ti, se você não desanimar, você vai colher o bem que você plantou, meu irmão. E eu quero falar isso com você hoje. Pastor, eu estou longe da presença de Deus. Eu estou desanimado demais. Eu quero orar pela tua vida. Você não entregou a vida para Jesus ainda não? Pastor, não entreguei e sinceramente eu não queria não, porque meu casamento está destruído, eu quero... Não, meu irmão, vamos levantar a cabeça, vamos voltar para Jesus. Pastor, mas será que Ele se importa com um pobre pecador como eu? Claro que se importa. Ele quer te salvar hoje. Então você que quer colocar a vida e quer orar aqui diante do altar, falar com Deus, é bom. Vai fazer bem para a tua vida. Você que quer, vem aqui na frente que eu quero orar pela tua vida, meu irmão. Quero orar por você. Pastor, eu preciso, porque parece que está tudo errado, está tudo dando errado, Está tudo dando errado na minha vida. Vem cá que eu quero orar por você. Vamos aplaudir, igreja? Aleluia. Vamos aplaudir porque é Jesus quem faz a obra. A obra ela não pode ser feita pelo homem, ela tem que ser feita pelo Senhor. Pastor, eu nunca passei por tanta tribulação igual eu estou passando. Pois é, meu irmão. Mas Deus, Ele vai te dar muita vitória. Você que tem tido desejos estranhos no teu coração, pensamentos esquisitos. Ô pastor, outro dia me deu uma vontade de morrer. Vem aqui na frente que eu quero orar por você. Você vai sair desse sepulcro, é hoje. É hoje. Pastor, nossa, mas que tristeza. É um aperto no peito. É um aperto, uma tristeza tão grande. Vem cá. Vem aqui na frente em nome de Jesus. Vem aqui na frente porque quando você ora e abre o seu coração, aquilo que é mal sai da tua vida e vai embora. E Deus, Ele entra no teu coração e faz morada dentro de você. Amém? Vocês que estão aqui diante do altar, feche os seus olhos e eu quero que você seja espontâneo e fale com Deus. Você está no erro? Fala com o Senhor. Fala em espírito se você quiser. Mas Deus, Ele precisa ouvir o que Ele já sabe da tua vida. Ele quer ouvir o que Ele já está ciente. Mas Ele quer ver humildade dentro do teu coração. Pastor, não estou buscando a Deus, não é comigo, é com Ele, fala com Ele. Pastor, não estou adorando a Deus, mas não é comigo, é com Ele. Pastor, parece que tudo está ruim na minha vida, eu não posso mudar, quem muda é Ele. Mas Ele muda a vida daquele que se quebranta perante Ele. Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai. Ah, Senhor, não tem bairro, não tem presidente, não tem prefeito
que pode mudar uma vida igual o Senhor muda. Não tem programa social. A pessoa ela pode morar, meu Deus, no melhor bairro que há, ter a melhor condição financeira que existe e ainda ser triste e vazia. Mas, meu Deus, nós que colocamos a nossa vida em Tuas mãos, que nos entregamos para Ti, meu Deus, nós temos a certeza da mudança que vem do Senhor. Por isso, meu Deus, eu peço ao Senhor, olhe para cada pessoa que está aqui, olhe para cada homem, meu Pai, para cada mulher. São homens honestos, mulheres honestas, trabalhadores, Pai. Pessoas, meu Deus, que olhando em comparação a outras pessoas, são infinitamente melhores. Mas quando o Senhor olha para nós, nós não conseguimos mais, meu Pai, ficar da mesma maneira. Por isso, meu Deus, se alguém se ajoelhou aqui triste, chateado, desanimado, cabisbaixo, abatido, se sentindo um derrotado, com desejo de morrer, que estava, meu Pai querido, preso nas suas próprias vontades, hoje, meu Pai, quando essa pessoa se levantar, ela estará lavada, remida pelo sangue do Cordeiro de Deus. Meu Pai bendito, escreve o nome desse que não estava escrito no livro da vida. Meu Deus, fortalece esse que estava afastado dos Teus caminhos e nos dê força, Pai, para até o último dia da nossa vida lutarmos e vencermos as tribulações, para que a nossa casa, juntamente conosco, elas venham servir ao Senhor com alegria para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor.